Bom, pessoal, eu já expliquei um pouquinho para vocês sobre materiais de construção, mas hoje a gente vai ver com mais profundidade. Vou pegar aqui, fazer uma sessão, pegando vários elementos. Então, aqui a gente tem basicamente 3 materiais de construção operando, né? A gente tem material de construção que a gente utilizou para fazer a laje, que era um genérico estrutural. Temos esse revestimento aqui do piso, que foi de madeira. E temos esse genérico, vedação, genérico, como que é? Genérico, vedação externa para paredes. E as minhas vigas estão desligadas, mas deixa eu ligar elas aqui. Elas estão já fazendo buracos, né? Estão subtraindo o volume das minhas paredes, porque o ArchiCAD não vai querer contar isso 2 vezes, né? Contar o volume da viga e o volume de tijolos ali seria um desperdício de tijolo. Da mesma forma com todos os outros materiais. Para evitar desperdícios e ter um quantitativo preciso, o ArchiCAD vai fazer essas subtrações automaticamente de acordo com a força dos materiais. Então, por isso que quando a gente, por exemplo, desliga as nossas vigas, restam esses buracos aqui, né? E isso em várias outras ocasiões sempre vai acontecer isso de acordo com as forças dos materiais empregadas nos nossos elementos. Até agora, por exemplo, se eu selecionar essa parede aqui, entrar nas definições, a gente trabalhou sempre com materiais, com estruturas básicas, né? Então essa parede aqui, ela é uma camada só de 18 centímetros de vedação externa. E, deixa eu só voltar aqui, o ArchiCAD nos dá aqui algumas configurações de materiais de construção. São materiais de construção já adaptados para a realidade brasileira. Então, se vocês tiverem curiosidade um dia de baixar o ArchiCAD internacional, vocês vão ver que os materiais são completamente diferentes, porque eles estão adaptados a outra realidade de construção, realidade dos Estados Unidos. Então, tem outros materiais bem diferentes dos nossos, mas eles não têm, por exemplo, tijolo, né? O material básico pra gente, eles não têm. E diversos outros aqui. Então, por isso que eu friso, né, que às vezes fica aquela coisa, aquela dúvida entre usar a versão internacional ou usar a brasileira. No ArchiCAD a gente usa a versão brasileira, tá? Porque tem N vantagens e essa aqui é uma delas, né? Os materiais de construção já pré-configurados. Mas a gente pode querer criar algum material de construção além desses que estão aqui, né? Tem muitos aqui, mas, por exemplo, deixa eu ver, se eu quiser criar um material de construção de porcelanato, eu já não tenho aqui. Eu tenho cerâmica, mas queria um específico de porcelanato, já não tenho. Ou qualquer outro material que não esteja aqui. Então, como que eu faço? Então, primeiramente, a gente vai lá em opções, lá em cima, e atributos do elemento. E aí aqui vai ter uma listinha de atributos dos elementos. E um desses atributos são os materiais de construção. Então, basicamente, os atributos de elementos são coisas que unidas vão conformar um elemento construtivo no ArchiCAD. Então, a gente vai abordar a maioria deles, mas por agora vamos entrar aqui em materiais de construção. E aí ele vai abrir essa janelinha. E aí, vocês lembram que eu comentei, né, sobre as forças, as prioridades dos materiais? Então, aqui a gente consegue ver, primeiramente, o ID dos materiais, o nome deles, e essa força que eu tanto falo, a prioridade dos materiais. Então, por exemplo, aquele que a gente está usando, que é o genérico estrutural, a gente vê que ele é bem mais forte do que a vedação externa, né? Aqui ele está com uma hierarquia bem maior. Por isso que o material genérico estrutural vai perfurar, vai fazer furos
em elementos que estejam configurados com vedação externa. Se vocês pegarem, por exemplo, o gesso, ele é bem fraquinho, tem elementos bem fraquinhos, o solo é fraquinho, areia, água, e os estruturais, obviamente, vão ser sempre bem mais fortes. Então, aço estrutural, concreto armado estrutural, bem mais fortes. E aí, como que a gente configura esses materiais? Os materiais de construção no ArchiCAD, eles são compostos basicamente por três coisas, né? A primeira seria a trama de representação em corte, né? Se vocês navegarem aqui, vocês vão ver que ele tem essas tramas de representação. Então, ó, o genérico estrutural, trama de representação é uma achura 50% opaca. Aqui a vedação externa também. Então, o isolamento tem o símbolozinho de isolamento. E se vocês quiserem editar, porventura, algum desses, é só clicar aqui que tem aquela lista de tramas pré-configuradas do ArchiCAD. Então, isso é um item que compõe o material de construção. E o segundo item seria a superfície. Então, a textura que é aplicada a esse material de construção. Se eu pegar, por exemplo, o material de construção cerâmica, ele vai ter uma superfície genérica aqui de 30 por 30. Então, por isso que lá no meu banheiro, quando eu apliquei o material de construção cerâmica, ele veio com essa superfície 30 por 30. E o terceiro elemento que... a gente pode editar aqui as superfícies, né? Tem uma biblioteca de superfícies já pré-configurada. A gente vai ver como criar superfícies além dessas daqui. Mas por enquanto são essas, que já são muitas. E a prioridade de interseção, que é essa força dos materiais, né? Se eu quiser que um material perfure outro, eu tenho que empregar um material de construção mais forte. E aí eu controlo essa força por aqui. Então, vamos ver aqui, o concreto armado estrutural tem 760 de força. Enquanto o gesso tem 310. Então, obviamente, qualquer material de gesso vai ser facilmente perfurado por aí, porque ele tem uma força um pouco menor. E é a nossa intenção, né? A gente não quer, por exemplo, passar uma parede de drywall e fazer com que a parede de drywall interrompa uma parede de tijolos. Normalmente é o drywall que vai ser interrompido e não a de tijolos. E se vocês vierem aqui em classificações e propriedades, vocês vão ver que os materiais eles têm propriedades físicas também. Então, o ArchiCAD ele tem uma ferramenta de cálculos energéticos. De cálculos de eficiência energética, estava buscando a palavra, eficiência energética. Então, tem aqui capacidade de calor, condutividade térmica, e algumas outras propriedades que seriam consideradas nesse cálculo da eficiência energética, a depender dos materiais empregados. Ok? Então, se a gente quiser criar um novo material aqui, vamos pensar que material que vocês acham que está faltando nessa lista? Azulejo. Azulejo. Granito. Azulejo tem, granito não tem. Vamos criar. É pedra ali, ó. Pedra poderia ser granito, talvez. Sim. Vamos usar o porcelanato. Porcelanato eu sei que não tem. Então, eu vou criar aqui um material de construção de porcelanato. Então, eu venho aqui em novo. Eu tenho duas opções aqui, criar um novo do zero ou duplicar algum já existente e editar a partir desse existente. Mas eu quero criar um novo do zero. Então eu vou inserir aqui porcelanato.
Eu vou criar o porcelanato, mas vocês podem criar o que vocês quiserem. À vontade. Ok. E aí, primeiramente, eu vou escolher uma representação, uma chura, né? Quando esse material estiver sendo seccionado por algum plano. Então, como que ele vai aparecer em corte, por exemplo. Eu quero que ele apareça achuradinho, assim, com uma trama sólida de 25%. E a representação, a superfície, não sei se tem aqui porcelanato, eu acho que não. Tem ladrilhos. Eu vou deixar esse... cerâmica porcelana aqui. Achei cerâmica porcelana. Depois a gente vai ver como criar superfícies, daí eu crio uma superfície melhor aqui. E a força? Putz, eu não sei que força colocar. Eu vou me basear em algum já existente aqui. Que seja um material mais ou menos de mesma aplicabilidade, então que seja um material de revestimento. O cerâmica aqui tá com 230. Eu vou colocar 230 também. E ok. E agora, quando eu quiser utilizar o meu material recém-criado, ele já vai estar disponível lá naquela biblioteca. Então, aqui o piso do meu banheiro antes estava com material cerâmica, agora eu vou mudar ele para porcelanato. Se eu for procurar, ele está lá embaixo, porcelanato. Ok. A textura mudou. Depois a gente vê como criar uma textura específica. Quero um porcelanato específico e quero que a textura específica apareça aqui. A gente vai ver como fazer isso. Todos conseguiram? Marina, perdi. Aonde que vai para mudar o material? Para mudar o material de um elemento aqui, tá laje? Ah, eu vou direto ali no primeiro ícone, né? Tá, não, já achei. Isso, é, aqui. Tá. Dá para mudar por aqui ou por aqui também. Nessa paleta rápida aqui em cima, essa janela rápida. Dá para mudar por aqui. Ok. Beleza. Todos conseguiram criar um material? Sim. Sim. Legal. Então, seguimos. Mais pra frente a gente vai voltar nesse material e vai explorar mais essa questão.